O Prêmio Darwin é uma espécie de Oscar para indivíduos que conseguiram morrer de formas inusitadas e estúpidas. Essa premiação internacional existe desde 1991 e recebeu o nome em referência sarcástica a Charles Darwin, o criador da teoria da evolução que propôs o estudo da mudança de características genéticas de uma geração para outra. Apesar da tragédia e tristeza envolvidas, essas mortes são consideradas estúpidas por serem resultados de atitudes extremas ou impulsivas que poderiam ter sido evitadas com um pouco de bom senso, e é exatamente isso que você vai ver aqui hoje. Eu sou o Poké, hoje nós vamos ver vencedores do Prêmio Darwin, parte 3. Então já vai deixando seu like, clique aí no botão do gostei, também vai embaixo, clica no botão de se inscrever, porque todo dia tem vídeo novo no canal. Agora, vamos lá pra gente ver quem são esses vencedores do Prêmio Darwin. Em 2020, o segundo lugar do Prêmio Darwin ficou com um australiano chamado Bradley, de 20 anos. Ele e amigos estavam em um vulcão adormecido chamado Cave Gardens, na cidade australiana de Mount Gambier. O lugar em que eles estavam era conhecido como Sumidouro e não tinha registro de acidentes há vários anos. O local também era demarcado e havia barreiras de proteção para evitar a queda de turistas no grande buraco do vulcão. Eles admiravam o grande buraco do vulcão à noite, quando, desafiado por amigos, Bradley resolveu ultrapassar a barreira de proteção e ir o mais perto possível do grande buraco. E não só isso, pois ele também foi desafiado a plantar bananeira em uma barra de ferro que dividia a área segura do buraco no local, e assim ele fez. Obviamente, como já era de se esperar, Bradley acabou se desequilibrando e caindo de uma altura de cerca de 30 metros. Infelizmente, o jovem não resistiu e faleceu. Os bombeiros foram chamados e conseguiram, depois de algumas horas, encontrar o corpo do jovem. A polícia declarou que a morte do jovem foi acidental por descuido dele mesmo. O primeiro lugar do Prêmio Darwin de 2020 ficou com um japonês chamado Tetsu, de 47 anos. Tetsu desafiou as forças da natureza ao decidir escalar sozinho e com poucos equipamentos o Monte Fuji. Escalar esse monte da maneira que ele queria era obviamente muito perigoso, mas ele escolheu fazer isso em baixa temporada, onde não há praticamente ninguém no local, nem mesmo os agentes das cabines de seguranças dispostas do local. Isso, claro, tornou sua aventura ainda mais perigosa e arriscada. Ele resolveu então transmitir ao vivo sua escalada e, devido a isso, foi avisado que o local que ele tinha escolhido para subir era o que os alpinistas geralmente desciam, por ser mais escorregadio. Tetsu percebeu que a trilha acabava em um certo ponto e, para não decepcionar seus espectadores, ele resolveu continuar escalando mesmo fora da trilha. Após isto, Tetsu escorregou e a única coisa que poderia salvá-lo seria cravar suas bengalas, o único auxílio que ele havia levado na neve. Porém, Tetsu fez a escolha de cravar apenas uma das bengalas na neve, enquanto com a outra mão segurava o celular, e claro, isso não deu muito certo. Esse ponto foi o principal motivo da eleição do Tetsu para o prêmio, pois ele teve diversas oportunidades para voltar atrás e desistir, e até no momento de sua queda ele poderia ter evitado, apenas soltando seu celular, porém Tetsu não respeitou a natureza e despencou do Monte Fuji. Seu corpo foi encontrado apenas no dia seguinte, após as autoridades serem advertidas pelos espectadores do ocorrido. O caso de Tetsu acabou repercutindo mundialmente e serviu de alerta para todos respeitarem a natureza e os seus perigos. Afinal, ela pode ser letal. Subir o Monte Fuji é uma tarefa complexa que normalmente é feito em grandes grupos, com equipamentos específicos. Até os montanhistas mais experientes descrevem uma lista enorme de equipamentos necessários para realizar a escalada, mas ele preferiu fazer assim e o resultado acabou sendo trágico. Em agosto de 2010, um cadeirante acabou virando notícia pelo mundo depois de uma situação trágica. Ele se encontrava em um prédio, esperando pelo elevador. Até que em um certo momento, como o elevador estava demorando para abrir a porta, ele se irritou e começou a bater na porta com sua própria cadeira de rodas. Ele ia para trás, pegava impulso e se jogava em direção à porta. Ele fez isso por diversas vezes, até que a porta acabou se quebrando e infelizmente o elevador não estava ali.
Como resultado, ele acabou despencando no buraco do elevador a uma grande altura. Infelizmente, o homem acabou não resistindo à queda e perdeu sua vida no fundo do poço do elevador. O resgate ainda teve uma enorme dificuldade para retirar ele lá do fundo. Afinal, o espaço era bem apertado e a cadeira de rodas elétrica dificultava ainda mais. Um homem chamado Bojan Bezic também é outro que não poderia ficar fora dessa lista. Bojan estava preso e começou a demonstrar um comportamento muito agressivo na cadeia, por isso ele foi levado a uma cela solitária. A cela solitária do presídio em que ele estava era toda acolchoada por dentro para evitar de que o prisioneiro tentasse esmurrar ou bater com a cabeça contra a parede. Lá dentro da cela, Bojan, que tinha conseguido um isqueiro, acabou tendo a ideia de provocar um incêndio na expectativa de criar um tumulto no presídio e assim conseguir fugir. Mas o que ele esqueceu era que sua cela, além de isolada e completamente vedada, era toda acolchoada com espuma, material altamente inflamável. Rapidamente o fogo se espalhou e Bojan teve o seu fim trágico. A câmera de segurança da cela mostrou Bojan mesmo com as mãos algemadas, colocando fogo no local, e quando viu o fogo se espalhando, começou a comemorar, como se seu plano tivesse dado certo. Mas rapidamente ele viu que na verdade tinha se encurralado em um incêndio fatal para ele mesmo. Um caso registrado no distrito de Nabarangpur, na Índia, acabou chocando o mundo. O taxista Prabhu Bhattara estava a caminho de um casamento quando parou na beira da estrada para urinar, pois ele estava apertado. Nisso ele avistou um urso bem grande, mas aparentemente ferido. Então ele resolveu tirar uma selfie com o animal. Pois é, ele teve essa coragem que não preciso nem mesmo dizer que não é uma boa ideia. As outras pessoas que estavam com o Prabhu tentaram impedir que ele se aproximasse do animal, mas já era tarde demais. O urso já havia agarrado o indiano e passou a atacá-lo com suas garras. Um cachorro de rua tentou afastar o urso, mas não obteve sucesso. Prabhu faleceu no local antes mesmo do socorro chegar. Já o urso foi capturado e teve seus ferimentos tratados. O ataque mortal foi capturado em vídeo por espectadores que acompanhavam Prabhu ao casamento. O homem acabou menosprezando a letalidade do grande predador que, por estar ferido, se encontrava ainda mais agressivo. Em 28 de janeiro de 2000, no Texas, Estados Unidos, um jovem de 19 anos estava visitando alguns amigos, quando resolveu jogar o jogo mortal chamado Roleta Russa. Ele então pegou um revólver e não sabia que se tratava de uma pistola semiautomática, que ao contrário de um revólver normal, ele insere automaticamente uma bala na câmara de tiro quando a arma é engatilhada. Ou seja, a chance de ganhar uma rodada de roleta russa com uma pistola dessa é zero. E ele acabou descobrindo isso da pior forma possível. Antes de qualquer coisa, independentemente de qual arma que seja, vale ressaltar que esse jogo é algo proibido e errado de se fazer. Infelizmente, o jovem não teve nenhuma chance de se safar do ocorrido. Afinal de contas, era uma arma semi-automática, então não tinha outra opção. Ele nunca conseguiria sobreviver a isso, a não ser que a arma falhasse. No dia 17 de agosto de 1969, o furacão Camille se aproximava dos Estados Unidos, com fortes tempestades e ventos que chegavam a 300 km por hora. A população acabou sendo alertada sobre a situação e evacuaram da rota do furacão. No entanto, um grupo de jovens decidiu fazer totalmente ao contrário e resolveram fazer uma festa em um apartamento no segundo andar de um prédio que estava na rota do furacão. Bom, não deu outra, o furacão chegou, passou pelo local e destruiu em questão de segundos tudo. 23 pessoas acabaram perdendo suas vidas ali, festejando, e somente um dos que estavam lá conseguiram sobreviver. A notícia acabou se espalhando por todo o mundo e o caso ficou conhecido como a Festa do Furacão. Os jovens descredibilizaram a força e a letalidade da natureza e provaram da pior forma que estavam errados. O pior de tudo é que eles fizeram a festa para ver justamente a passagem do furacão.
Gary Hoy era um advogado que trabalhava em um escritório bem no alto de um prédio. Certa vez, muito confiante na qualidade dos vidros da janela do escritório, ele resolveu mostrar isso para os novos estagiários que conheciam todo o ambiente do escritório. No entanto, não bastava só mostrar e falar. Gary decidiu simplesmente pular contra a janela para demonstrar isso, e infelizmente a moldura da janela acabou se soltando. Ele, juntamente da janela, caíram do 24º andar do prédio de advocacia. A repercussão do incidente acabou levando o escritório onde Gary trabalhava a ter problemas de reputação e consequentemente fechar em 1996. Na época, foi inclusive o maior fechamento de escritório de advocacia do Canadá. Gary já tinha feito a brincadeira inúmeras vezes antes, como forma de brincadeira, para deixar os recém-chegados assustados e descontraídos logo em seguida. Normalmente o que acontecia era que ele apenas quicava contra a janela e, tirando talvez um ombro dolorido, permanecia são e salvo. Mas daquela vez a sorte não estava ao seu lado e o final foi trágico. O pior é que apenas a janela se desencaixou, no caso ela soltou. O vidro realmente era blindado e ele não quebrou. Em 2021, um homem de 40 anos acabou se tornando notícia mundial por falecer de uma maneira muito bizarra. Ele simplesmente ficou preso dentro de uma estátua de dinossauro em Santa Coloma de Gramenet, uma cidade da região de Catalunha, perto de Barcelona, na Espanha. Segundo uma porta-voz da polícia catalã, ainda não se sabe quais são as causas que levaram o homem a entrar no Estegossauro, que é uma peça decorativa de cinemas próximos que estão fechados. A imprensa local informou que um pai e seu filho brincavam no espaço quando descobriram que havia um corpo dentro da estátua jurássica, e eles alertaram a polícia. Ao chegar no local, os policiais viram que dentro da estátua havia uma pessoa já sem vida. Os bombeiros tiveram que cortar uma das patas da escultura para poder retirar o corpo. Fontes policiais citadas pela imprensa indicaram que as hipóteses em andamento são a de que o homem entrou no dinossauro para dormir ou tentou recuperar algum objeto lá dentro, como um telefone celular, que pode ter caído e ficado preso no interior da estátua, e como o local é muito apertado e isolado, ele não conseguiu sair e nem pedir ajuda, falecendo lá mesmo. Agora vamos falar do vencedor do Prêmio Darwin de 2022, um homem italiano de 46 anos. Em abril de 2022, esse homem resolveu saquear o supermercado da cidade de Católica, em uma segunda-feira de Páscoa, quando o mercado estava fechado por conta do feriado. Ele então conseguiu entrar pelas portas dos fundos e, no meio do roubo, resolveu parar para beber água. Ao fazer isso, ele pegou uma garrafa de água que estava bem no meio de uma pilha repleta de caixas fechadas e pesadas de garrafas d'água. Devido a isso, todas aquelas caixas começaram a desabar e caíram sobre ele, o soterrando dentro do supermercado. Ele acabou falecendo soterrado no supermercado. Moradores das proximidades escutaram um grande barulho vindo do mercado. Sendo assim, eles ligaram para a polícia, que chegou no local e encontrou aquela pilha de garrafas d'água cobrindo o corpo. Você se lembra do brasileiro Adelir Antônio de Carli, mais conhecido como Padre dos Balões? Pois é, ele conquistou destaque no Prêmio Darwin em 2008, depois de voar amarrado em 1000 balões com gás hélio, ter o caminho desviado pelo vento e desaparecer. O que era para ser uma ação para chamar a atenção e arrecadar fundos para a pastoral rodoviária na cidade de Paranaguá, no Paraná, tornou-se um episódio com um fim inesperado. O paroco Adelir de Carli, de 41 anos, decolou ao céu sentado em uma cadeira de plástico suspensa por 1000 balões de gás hélio, em um voo de 20 horas que tinha como destino final Dourados, em Mato Grosso do Sul. O fim da história, entretanto, acabou sendo uma tragédia. Antes do voo, o padre rezou uma missa aos fiéis que acompanhavam o início da aventura. Logo após subir ao céu, em um intervalo curto de tempo, Adelir já havia conseguido atingir uma altitude de 5.800 metros acima do nível do mar. Além dos balões, ele estava equipado com itens como paraquedas, GPS, celular, colete salva-vidas, além de comidas e bebidas. O último contato feito pelo religioso enquanto estava no céu foi às 21 horas do mesmo dia da decolagem. Em contato com um grupo de radiopatrulhamento aéreo de Joinville, Santa Catarina,
Catarina, Adelir informou que estava pousando no mar. O mau tempo e os ventos fortes do dia fizeram com que ele saísse da rota planejada inicialmente e fosse em direção ao mar. Graças a Deus estou bem de saúde, consciência tranquila. Tá muito frio aqui em cima, mas tá tudo bem. Durante meses, o padre foi considerado desaparecido. Logo após o seu sumiço, equipes de entidades como a Marinha, a Polícia Militar e a Força Aérea Brasileira deram início às buscas no oceano. Alguns dias após a decolagem, balões começaram a ser avistados no mar por moradores de cidades litorâneas de Santa Catarina, como Porto Belo e São Francisco do Sul, onde as buscas se concentraram durante alguns momentos. O corpo de Adelir foi encontrado no Rio de Janeiro em julho de 2008, quando as buscas pelo padre já haviam sido encerradas. Um rebocador que prestava serviços para a Petrobras na costa do município de Maricá encontrou o corpo do padre com a mesma roupa e mochila do dia do seu desaparecimento. Foi realizado um exame de DNA com o corpo no Instituto de Pesquisa Genética Forense, o qual confirmou a identidade de Adelir. Um estudante indiano de 20 anos, identificado como Max Soud, faleceu em 2014 depois de invadir a jaula de um tigre branco no zoológico de Nova Delhi. Segundo informações da organização do Prêmio Darwin, apesar de ter sido advertido 2 vezes, o jovem resolveu pular para a parte em que o animal se encontrava, ficando cara a cara com um grande felino que, obviamente com instinto selvagem, e para se proteger acabou atacando o jovem que não teve chances. Testemunhas contam que os visitantes começaram a jogar pedras e fazer barulho para tentar desviar a atenção do animal. Mas de nada adiantou. O animal foi para cima do homem e deu uma mordida letal em seu pescoço. Existem registros que mostram que antes de atacar o homem, o animal ficou por alguns minutos o encarando e observando. Esse foi o vídeo, dê seu like, beijão, falou e tchau!